A paz do Senhor para todo aquele que nos escuta agora nesse momento. Eu quero refletir agora sobre a oração que Jesus nos ensinou aos seus discípulos e a cada um de nós que somos seus discípulos, suas discípulas. A oração, como é bem conhecida, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do 9, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Logo no versículo 9, no começo, Jesus aqui está nos ensinando a reconhecer a paternidade de Deus, tendo consciência, porém, de que Ele é Pai de todos os que aceitam Jesus como Senhor. O Pai é nosso. Na verdade, toda a oração é sempre na primeira pessoa do plural, é nosso, é nós. Continuando o versículo 9, ele levanta aqui um compromisso de não envergonhar o nome de Jesus e de sempre santificar o que é santo. Santificar o nome de Deus implica em viver de uma maneira tal que sua santidade se manifesta em seus filhos. E quem é filho? Lá em João é muito claro, João 1, logo no versículo 11, diz: veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, essa vontade, essa santidade se manifesta naquele que aceitou a Jesus como Senhor. No versículo 10, na primeira parte, estamos pedindo, Jesus nos ensina a pedir o governo de Deus sobre nós, sobre a nossa nação e sobre o mundo. O reino de Deus tem dois aspectos, no sentido presente e no sentido futuro. No sentido presente, se manifesta onde quer que ele seja adorado e seguido, nos corações onde Deus reina e onde ele é soberano. Nós temos que desejar que Deus reine em nosso coração, em nossa vida e na vida de quem amamos, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família. Mas no sentido futuro, o reino de Deus, porque o reino de Deus só será completo quando Jesus voltar e reinar aqui na terra, junto com a sua igreja gloriosa e sem mácula. Então ela tem também um sentido futuro. E o versículo 10 continua falando do reino e da vontade de Deus, porque se o reino de Deus vier sobre nós, a vontade dele será feita. Essa é a oração de que tem que prevalecer, que seja feita a vontade de Deus. Foi assim que Jesus orou no jardim do Getsêmani: Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então a nossa oração sempre tem que ser a de orar de acordo com a vontade de Deus. A nossa oração tem que estar sempre alinhada à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a vontade daquele que é perfeito em conhecimento, amor, bondade e poder. Por isso é muita tolice resistir a essa vontade. E é sabedoria discerni-la, desejá-la e cumpri-la. No versículo 11, há um pedido para que Deus nos alimente, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente. Jesus é o pão que desceu do céu. A cada dia temos que nos alimentar dele. No deserto, lá, quando o povo saiu do Egito, Deus mandava para o seu povo maná diariamente. Descia dos céus o alimento para o seu povo. Mas Jesus, quando veio, disse que agora
Ele era o pão que tinha vindo para alimentar a humanidade. Ele era o pão que desceu do céu. Há uma passagem na Bíblia, lá no Salmo 81, que eu gosto muito, que diz assim: ah, se meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários e te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Deus nos promete nos sustentar com o trigo mais fino e nos saciar com o mel que sai da rocha. Rocha é Jesus. É promessa de Deus nos alimentar e nos saciar, mas nós temos que andar no caminho do Senhor. Ah, se meu povo me escutasse. Nós temos que escutar ao Deus perfeito, ao Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. Temos que, em humildade, depender da sua provisão e da sua graça. E a oração continua, lá no versículo 12, que nos diz que o perdão de Deus é condicional. Só se é perdoado por Deus se perdoamos o nosso próximo. Perdoar é bom para quem perdoa. Perdoar é um mandamento de Deus, mas é uma decisão nossa. Quando decidimos perdoar e nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele opera em nós o milagre do perdão. O perdão é libertador. O perdão tira todo o peso de nós, dos nossos ombros. Perdoar está no cerne do Evangelho e é indispensável para a vida e para a saúde da alma, assim como é alimento para o nosso corpo. Deus sempre perdoa o pecador arrependido. E uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é o espírito quebrantado e perdoador. No versículo 13, nós pedimos vitória sobre a nossa carne. A tentação que do ponto de vista do diabo nos derrota, mas do ponto de vista de Deus nos fortalece. Jesus deixa bem claro que a vitória só se consegue orando e vigiando. Jesus venceu todas as tentações com a palavra. Nós temos que fazer o mesmo, temos que conhecer as Escrituras para não errarmos. Jesus nos preveniu sobre isso. Nós temos que vencer as tentações com a palavra de Deus. Quando o diabo cochichar uma mentira, e ele sempre cochicha uma mentira porque ele é o pai da mentira, nós temos que responder com a verdade de Deus. Quando o diabo te disser o que ele diz que você diz que você é o amado de Deus, em quem Deus tem prazer. Você responde ao diabo dizendo que você é aquilo que ele diz que você é, que é o amado de Deus, que é o vaso para a honra. Deus fala muitas coisas maravilhosas a nosso respeito. E é com essa verdade que a gente tem que ficar. Não é com as mentiras do diabo. No original, quando diz nos livros do mal, no original é maligno. Então nós temos que pedir a Deus contra as tentações do maligno. Lá em Lucas 22, 31, 32, tem uma passagem que Jesus fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Deus não pediu ao Pai para que Pedro não fosse tentado, mas que ao ser tentado tivesse sua fé fortalecida. E é interessante essa passagem, porque quando ele diz que ele iria cirandar, que Satanás pediu para peneirar, para cirandar como trigo, o trigo, nessa época, ele era muito sujo, muito impuro. Então, a pessoa, antes de fazer o pão ou o bolo, tinha que peneirar. Então, quando o trigo era peneirado, o que saía? Saía o trigo puro e as impurezas, as sujeiras ficavam de fora. Então, é isso que Deus faz conosco. Ele nos peneira, sim, para que
reste um trigo puro, um trigo que vá servir como alimento. E as impurezas são jogadas para fora. Mas nessa passagem, Deus não pediu para que Pedro não fosse tentado, mas que, ao ser tentado, tivesse sua fé fortalecida. A nossa oração é para, ao sermos tentados, porque nós vamos ser tentados em todo o tempo, a oração é para nós não cairmos na tentação. É como se disséssemos: não permita que sejamos levados à tentação e caiamos nela, mas que sejamos resgatados do mal, para que sejamos livres do maligno, para que possamos dizer: não, eu não vou fazer aquilo que você está me tentando, diabo, porque eu tenho o meu Deus para me conduzir em triunfo. E a oração termina, na segunda parte do verso 13, com uma linda exaltação a Deus. Essa oração cobre todas as nossas necessidades humanas, as materiais, com o pão nosso de cada dia, as espirituais, o perdão dos nossos pecados, e as emocionais, morais, que é o nosso livramento do maligno. É através da providência do Pai que recebemos a provisão do pão diário. É através da morte substitutiva de Jesus, o Filho, que recebemos o perdão para os nossos pecados. E é por intermédio do poder do Espírito Santo que habita naquele que crê, podemos ser livres do mal, do maligno, não caindo nas tentações, formando assim a Santíssima Trindade. Aquela mulher Ciro-fenícia pediu as migalhas que caíssem da mesa dos filhos. Ela fez esse pedido a Jesus. Ela foi muito ousada, dizendo que até as migalhas de Jesus serviam para ela. Mas Jesus nunca dá migalhas. E por isso, além de atender seu pedido, ele ainda elogia a fé daquela mulher. Jesus estimulou aquela mulher a viver concretamente a oração do Pai Nosso. Incentivou-a a querer o pão nosso de cada dia, se Deus é Pai. Ela tinha direito ao pão. Ela resgatou a sua autoestima, saiu da condição de inferioridade e reagiu altaneiramente. Essa oração é um modelo que Jesus nos ensinou. Começa com a adoração a Deus, prossegue com submissão à sua perfeita vontade, depois vem petições pessoais e termina com louvor ao nome de Deus. A oração do Pai Nosso contém 6 petições. As 3 primeiras dizem respeito à glória de Deus, seu nome, seu reino e sua vontade. E as 3 últimas se referem a nós e às nossas necessidades. O pão de cada dia, o perdão e o livramento. Que nós possamos não repetir essa oração como um papagaio, decoradamente apenas, mas que a gente reflita em cada ponto dessa oração, porque foi a oração que Jesus nos ensinou, e que nós possamos aprender com Jesus a orar como convém. Que o Senhor nos abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém e amém.